Fomos criados para nos relacionar com o nosso Criador, mas por causa do pecado, esse relacionamento foi rompido. Porém, agora, através de Jesus, temos a oportunidade de restaurar essa intimidade. E é por isso que em nossos episódios veremos como podemos restabelecer um relacionamento de intimidade com o Pai. Então já pega a sua Bíblia e o seu café e seja bem-vindo ao podcast Devocional Fé e Café. Olá, eu sou a Bebel e seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Devocional Fé e Café. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo e iniciar esse novo projeto para a glória de Deus. Eu tenho certeza que esse será um espaço onde poderemos crescer cada vez mais em fé, desenvolver o nosso relacionamento com o nosso Criador e poder nos aprofundar nos ensinamentos que Ele tem para cada um de nós. E talvez você já me conheça do canal do YouTube Bebel Dias, mas se ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Marisabel, mas pode me chamar de Bebel e eu crio conteúdo cristão para a internet há mais de um ano. E agora o Senhor me possibilitou estar aqui em mais uma plataforma, que eu tenho certeza que vai ser para a honra e glória do nome dEle e que vamos desenvolver juntos cada vez mais o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Então, para esse primeiro episódio, o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre andar com Deus. E vamos ver o exemplo de Enoque. A Bíblia não diz muito sobre Enoque, mas nós estaremos lendo um pouquinho que fala sobre ele. Aqui em Gênesis, capítulo 5, o versículo 22 ao 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Bem, Enoque foi um homem que andou com Deus. E nós podemos ver que a Bíblia não fala muito sobre ele. Não deixa aqui um passo a passo do que ele fez para poder andar com Deus. Mas vai nos deixar bem claro que ele andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. E sabe o que eu acho muito interessante? É que nós podemos notar entre linhas e versos desse pouquinho que lemos que aparentemente Enoque teve uma vida normal. Ele gerou filhos e filhas, mas ele teve um diferencial em meio a tudo isso. Ele andou com Deus. E se nós formos ver aqui em Hebreus, capítulo 11, o versículo 5 nos diz assim: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de quem agradara a Deus. Então, nós vemos aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que Enoque alcançou testemunho de quem agradara a Deus. Então, ele agradou tanto a Deus e andou tão juntinho com Deus, que Deus resolveu que ele não precisava ver a morte e apenas o tomou para si, o transladou. Imagina que maravilhoso! Eu imagino que talvez se a gente pudesse, a gente pediria a Enoque um passo a passo o que ele fez, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que você também pode buscar essa vida, uma vida de andar com Deus diariamente. E é por isso que eu separei aqui no meu caderninho algumas anotações daquilo que o Senhor foi colocando ao meu coração, daquilo que eu também fui pesquisando e que foi ministrado ao meu coração e que também pode ser ministrado ao seu coração também. Então vamos lá. A primeira coisa que precisamos entender é que tudo começa no dia a dia. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos entender que isso deve ser algo diário. Tudo começa na sua rotina. Sabe, tem um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. E sabe que, na verdade, isso é bem uma verdade mesmo. Porque as pessoas com quem você normalmente anda são pessoas com quem você se identifica, que são parecidas com você, que talvez tenham os mesmos gostos que você. Então, por isso que tem esse ditado: me diga então com quem você anda que eu vou te dizer quem você é. Então, se você anda com pessoas que fazem coisas boas e agradam ao Senhor, normalmente a tendência é que você também faça coisas boas que agradam ao Senhor. Mas, se é o contrário, normalmente você também tende a seguir o contrário. Por isso, então, nós devemos pensar: se nós andamos com Deus, nós vamos ser definidos, então, como filhos de Deus, como amigos de Deus, próximos de Deus. Que maravilhoso! Não é isso que nós queremos
É isso que eu quero para a minha vida e eu tenho certeza que é isso que você quer para a sua vida também. Então nós devemos entender que tudo começa no dia a dia. Para nós andarmos com Deus, nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Ele em cada detalhe do nosso dia a dia. Eu estou dizendo que sinais e maravilhas são sim importantes. Milagres e a manifestação da glória de Deus são maravilhosíssimos e devem acontecer para que a glória de Deus se manifeste e o nome dele seja glorificado. Mas eu entendi que esses resultados e essas maravilhas são apenas o resultado de andar com Deus diariamente. Porque nada acontece no grande sem antes haver o secreto. Isso é maravilhoso. Nós precisamos entender que precisamos desenvolver o secreto para então alcançar o resultado desse secreto. E que resultado é esse? A operação de maravilhas, de milagres, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então que nós possamos glorificar a Deus no nosso dia a dia. E o que nós precisamos entender é como praticar o andar com Deus. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos é viver no Espírito Santo. Sim, nós precisamos viver pelo Espírito e não viver pelas nossas próprias vontades. Porque para andar com Deus, nós precisamos cada vez mais buscar nos santificar mediante a presença dele, nos afastando de tudo aquilo que satisfaz as nossas vontades carnais e os nossos desejos e concupiscências mundanas que não agradam a Deus e para que possamos então experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas, e viver então pelo Espírito, renunciando às coisas da carne. E nós devemos entender que ao aceitar Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui em João, capítulo 16, o versículo 7 ao versículo 15, vai nos dizer sobre isso, sobre o Espírito Santo. E Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgando. Então, nós vamos entender que o Senhor Jesus disse que ele precisava ir para enviar o Espírito Santo. E ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O que ele está dizendo para os seus discípulos? Eu ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão prontos para receber tudo aquilo que eu tenho a dizer. Então ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então ele está dizendo que o Espírito Santo veio então a este mundo. Ele já veio porque Jesus já subiu aos céus, então logo o Espírito Santo já está conosco, e a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, e nós entendemos que ele vem anunciar o quê? É anunciar as palavras de Jesus, ele vem anunciar a Jesus, vem glorificar a Jesus, ele vem nos mostrar como viver para agradar a Jesus. Então é por isso que nós precisamos viver segundo o Espírito Santo. Porque se nós vivemos segundo o Espírito Santo, nós vamos cumprir a vontade de Jesus, porque o Espírito Santo vem para nos conduzir à vontade de Deus. Então esse é um passo muito importante. Você precisa andar segundo o Espírito Santo, e para isso você precisa desenvolver sensibilidade ao Espírito Santo. Então, como nós desenvolvemos sensibilidade ao Espírito Santo? Buscando cada vez mais da presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, louvando, fazendo coisas que nos aproximam de Deus. Então, você deve buscar cada vez mais estar perto de Deus, vivendo pelo Espírito Santo, para que possamos, então, alcançar
essa graça de andar com Deus, nós precisamos viver pelo Espírito e não pelas nossas próprias vontades, nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos carnais e mundanos que não agradam a Deus. E tem algo muito interessante também que eu quero compartilhar com você, que fazendo esse estudo eu aprendi, que o sinal de que entristecemos o Espírito de Deus é a perda da fome e sede pelo Senhor. Você já não quer mais orar? Já não quer mais ler a Bíblia? Já não quer mais fazer nada do que te aproxima de Deus? Então você precisa fazer o que agora? Lutar e voltar ao primeiro amor. Todos os dias. Eu busco sempre isso, eu falo com Deus, você também pode falar. Eu busquei isso, eu estava até falando isso esses dias com a minha mãe, e eu falei, mãe, o que nós precisamos buscar é realmente esse primeiro amor todos os dias, porque se todos os dias as pessoas acordassem e dissessem, não, eu vou viver para Jesus como aquele primeiro amor, quando você aceita Jesus, ou quando você o reconhece realmente, quando você vê o sacrifício que ele fez por você, e você fica, não, eu tenho que fazer para Jesus, e eu tenho que viver o que ele tem para mim. Sabe? Quando você vê um novo convertido, parece até que ele vai voar de tanta emoção. Então, nós devemos ser assim todos os dias. Todos os dias nós precisamos acordar e nos embriagar desse primeiro amor. Verdadeiramente viver esse primeiro amor todos os dias. Porque dessa forma nós vamos conseguir viver pelo Espírito. E eu sei que é difícil, mas você precisa buscar cada vez mais aquilo que te aproxima de Deus. Porque senão você vai se afastar cada vez mais, vai entristecer o Espírito Santo. E vai perder a fome e a sede pelo Senhor, pela presença do Senhor. Então, se você tem perdido a fome e a sede pelo Senhor, corra, volte novamente ao centro da vontade de Deus. Por mais que você não tenha forças, peça a Ele a força. Vai ler a sua Bíblia, vai orar, vai desenvolver esse relacionamento com Deus, vai se aprofundando nesse relacionamento. Não se deixe esfriar, não se deixe se afastar da vontade de Deus, mas volte, corra novamente para o centro da vontade dEle. E bem, nós vemos então como nós podemos viver pelo Espírito Santo, vivendo pela fé. E como nós podemos viver pela fé. A palavra vai dizer que Enoque, ele alcançou, isso pela fé, porque sem fé não é possível agradar a Deus, Vai dizer aqui em Hebreus que sem fé não é possível agradar a Deus, porque você precisa ter fé em Deus para o agradar. Portanto, nós precisamos viver pela fé. E como nós podemos viver pela fé? A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso, para que nós possamos agradar a Deus, nós precisamos viver em fé, porque sem fé não é possível agradar a Deus. E a fé é algo que precisa ser aprimorado a cada dia, sabe? Sim, eu tenho trabalhado isso no meu coração, porque a palavra vai dizer que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a um monte que se move e ele vai se mover. E as coisas vão acontecer a partir da nossa fé em Jesus, é claro, a partir do poder dele operado por meio da nossa fé, porque nós cremos que aquilo aconteceria no nome dele e acontece. Mas o grão de mostarda nós vamos ver que é uma semente tão pequenininha, mas que se transforma em uma árvore gigante. Portanto, a fé precisa ser aprimorada a cada dia. Não basta você ficar se contentando ali com aquele grãozinho. Não se contente. Vai desenvolvendo cada vez mais para que essa sua semente se expanda, cresça e que você tenha fé o suficiente para fazer todas as coisas através do nome de Jesus, é claro, porque não somos nós que fazemos, não é a nossa fé que opera, é o Senhor Jesus que opera. A nossa fé nele faz com que aconteça o operar de Deus. Então, você precisa desenvolver essa fé a cada dia. Como? Buscando mais do Senhor. E então, nós vemos então que Gálatas 1:10 vai dizer assim, muito interessante. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso aqui é Paulo falando. Então, porque nós vemos que nós precisamos agradar a Deus por meio da nossa fé. E aqui ele vai deixar claro que estou tentando eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ele vai dizer, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Portanto, muitas das vezes, você não vai agradar todo mundo que está ao seu redor. E você precisa parar com isso também, de querer agradar todo mundo que está ao seu redor, porque
Às vezes, para você agradar certas pessoas, você vai ter que fazer coisas que desagradam a Deus. E você não deve fazer isso. Você deve buscar agradar a Deus acima de todas as coisas. É a Ele que você deve agradar em primeiro lugar. Assim como Enoque alcançou o testemunho de quem agradar a Deus e por isso foi trasladado, porque ele andou com Deus, alcançou perfeição diante de Deus, porque andava com Deus diariamente, buscava cada vez mais de Deus e por isso agradava a Deus e logo Deus o trasladara. Então, nós precisamos agradar a Deus em primeiro lugar e não as pessoas. Quando nós queremos agradar a todo mundo, acabamos não agradando ninguém. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para buscar a aprovação dos homens, mas sim a aprovação de Deus. Lembre-se sempre disso. E então, para que nós possamos agradar a Deus, nós precisamos entender um passo muito importante, precisamos ter a nossa mentalidade também mudada, porque às vezes nós queremos mudar as nossas atitudes, mas a nossa mente ainda não foi transformada. E nós precisamos ter o quê? A mentalidade de Cristo. Nós vamos ver aqui que em 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 16, vai dizer assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós precisamos ter a mente de Cristo. Você precisa mudar a sua mentalidade, deixar de lado as coisas que não agradam a Deus, purificar os seus pensamentos e pensar em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que vai de acordo com a obra do Senhor, com a vontade dele, com quem ele é. Nós devemos então ter a mente de Cristo, estar conectados com Deus. Essa daqui é uma ferramenta muito importante que o Senhor nos deu, a mente. Através dela, nós podemos sim nos conectar diretamente com Deus. É um meio de contato que nós temos com Ele. E Ele é o único que pode sondar os nossos pensamentos. E é por isso que nós precisamos ter uma mente renovada em Cristo. Então, se você sofre muitas das vezes com pensamentos impuros, ore para que o Senhor te ajude acerca disso. Se você às vezes fica até com a mente meio vazia, não pensa em nada, né? Tem um ditado também que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Porém, é verdade, né? Porque quando você não está ligado, não está atento àquilo que você deve estar atento, você acaba não percebendo quando o inimigo está ali agindo, tentando mudar a sua mentalidade e te afastar da mentalidade de Cristo. Portanto, preencha sua mente com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de cima e tenha a mentalidade de Cristo para que dessa forma você possa andar diariamente com Deus. Então, nós devemos lutar contra pensamentos que são contrários a Jesus. E, por último, nós vamos falar então sobre os sinais de quem anda com Deus. O testemunho diante dos homens, ser luz e glorificar a Deus diante dos homens mediante as boas obras. Então, nós devemos glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Um versículo que eu gosto muito, que eu sempre cito nos vídeos do canal, que é que nós precisamos fazer todas as coisas como se fosse para Deus e não para os homens. Nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas, que é Colossenses 3:23. Façam todas as coisas como para Deus e não para os homens. E dessa forma você vai estar dando testemunho diante dos homens de que você é luz, de que você é sal da terra, de que você está aqui para fazer a diferença e glorificar o nome dele, dar testemunho às pessoas que estão ao seu redor. E nós também, um outro sinal que nós devemos ter de que vai revelar que nós estamos verdadeiramente andando com Deus são os dons do Espírito, também as características de Cristo, que é o fruto do Espírito. Então, nós devemos realmente nos revestir disso e também nos revestir da armadura de Deus. Esses são sinais de que nós estamos andando com Deus. Temos os dons do Espírito, as características de Jesus, que é o fruto do Espírito, fazer tudo aquilo para o qual Ele tem nos chamado, obedecer a sua palavra. E o último, que é não viver no automático com Deus, mas deixar o Espírito Santo agir. Isso é muito interessante, porque às vezes nós queremos desenvolver um relacionamento com Deus, mas meio que fazemos que isso vire algo automático. Queremos que fique assim: eu vou, por exemplo, vou sentar para orar pela minha comida, Senhor, eu te agradeço por essa comida, amém.
Mas não deve ser assim. Ai, Senhor, eu estou indo dormir agora, obrigado pelo dia, abençoe minha noite, amém. Não, nós devemos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, nos colocar à disposição do Espírito Santo e não querer fazer tudo no automático como uma obrigação, que se eu não fizer, Deus vai me castigar. Não, pare com isso. Você deve fazer as coisas porque você ama o Senhor e quer estar perto dele, quer andar com ele diariamente. Então, desde que o Espírito Santo age na sua vida, não fique fazendo tudo no automático, nós não somos robôs. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e deixar com que o Espírito Santo age em nossas vidas para que nós possamos fazer aquilo a qual Ele tem preparado para cada um de nós. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração assim como falou ao meu coração e que nós possamos juntos buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de separação, em retidão à presença de Deus e para que possamos todos os dias andar com Ele, andar em Sua presença, buscar cada vez mais intimidade com Ele e fazer todas as coisas para glorificar o nome dEle. Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio desse podcast devocional Fé e Café. Fiquem com Deus.